Pois bem, meus amigos, ontem finalmente aconteceu a tão esperada reunião entre Marco Rubio, o todo-poderoso secretário de Estado dos Estados Unidos, e o chanceler bananeiro, o seu Mauro Vieira. Vocês já devem ter visto o que aconteceu depois, né? A nossa amada velha mídia começou a dar os seus botes com o bumbum, dizendo que tudo foi lindo, que foi maravilhoso, que foi perfeito, que ainda rola uma química. A paquita do Satanás, Daniela Lima, direto da redação do UOL, pegou seus pomponzinhos e começou a balançar. Só tem um problema. As imagens do encontro mostram que o clima parecia não estar tão agradável assim. E eu achei um bastidor aqui que desmonta totalmente essa narrativa e que faz muito sentido sobre o que aconteceu nessa tal reunião que durou aí 1 hora no total. E, como se já não bastasse tudo isso, rolou um belo de um barraco lá no STF. Gilmar Mendes e o ministro Fux se engalfinharam em uma sala e o clima ficou bem tenso e é óbvio que eu vou contar todos os detalhes para vocês. Então, se já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Gente, eu quero começar aqui com essa notícia que ainda não é sobre as tretas principais, só alguns lembretes rapidinhos aqui, porque nessa quarta-feira rolou uma sessão no STF, onde eles estão discutindo a inclusão da ideologia de gênero nos currículos escolares. E olha só o que Dino fez, cosplay de Satanás, isso daqui, né? Citar a Bíblia fora do contexto, para mim, é cosplay de Satanás. Então, olha só o que ele fez. Dino diz que na Bíblia não há só famílias tradicionais e dá exemplos. Ministro citou passagens para defender que o amor e a convivência não se limitam a um único modelo. E aí, na cabeça do Dino, olha que safado, para dizer o mínimo. Ele cita o caso do Moisés, porque o Moisés, ele foi adotado. Ele era de uma família adotiva, portanto, não era uma família tradicional. Para justificar o ensino nas escolas de que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, o que vai totalmente contra todos os ensinamentos bíblicos, porque Deus fez homem e mulher, XX e XY, e não tem mais, acabou. E aí vem o Dino com essa palhaçada aqui, fazendo igual Satanás no deserto com Jesus, citando a Bíblia de uma maneira totalmente distorcida, e precisava deixar o registro aqui. CPMI do INSS também estou de olho. Ontem, o PT, a esquerda, que não quer que investigue o roubo dos aposentados que foi feito pelos sindicatos, eles barraram, eles conseguiram rejeitar o pedido para convocar o irmão do Lula, que é ou era o vice-presidente do sindicato que mais recebeu aí nessa mutreta. Então, fique registrado aqui também que a esquerda não quer investigar o roubo dos aposentados e nós vamos para o barraco. A Mônica Brega, mulada Folha do São Paulo, traz a seguinte manchete. Gilmar diz a Fux que ele é figura lamentável e que precisa de terapia para superar traumas. Gente, isso daqui tinha que ter em vídeo. A gente tinha que ter o vídeo disso daqui. Magistrados divergem sobre julgamento de Bolsonaro e ação de calúnia do Moro. Questionado pela coluna, eles ainda não se manifestaram. O que foi que aconteceu? O Fux pediu vista do processo onde o Sérgio Moro está sendo processado por ter feito uma piada na festa junina envolvendo Gilmar Mendes. Foi isso, literalmente, que aconteceu. Moro conta uma piada na festa junina, o Gilmar não gostou e ele está sendo processado lá no STF. Entre a troca de farpas aqui, o mais interessante é o ponto em que eles falam sobre o julgamento do Bolsonaro e o quanto esse voto do Fux incomodou o pessoalzinho lá do STF. Olha só. Gilmar afirmou que isso era, na verdade, que o Fux disse, mas
fala mal de mim, né, Gilmar Mendes? Então, Gilmar afirmou que isso é verdade, que ele fala mal do Fux, mas que falava mal de Fux publicamente, não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. E deu como exemplo o julgamento do Bolsonaro, olha como doeu, dizendo que Fux impôs aos colegas da primeira turma lá um voto de 12 horas que não fazia sentido. Finalizando por absolver o ex-presidente e condenar o mordomo. Vale lembrar aqui que eu também não entendi essa parte. O Fux absolve o Bolsonaro e condena o Mauro Cid. Mas, enfim, trocaram ali algumas ofensas na sala. Diz que os outros ministros, enquanto estava rolando esse bate-boca, entravam na sala e quando percebiam o clima já saíam. Logo depois disso, a sessão continuou e o barraco também, ó. Após discussão nos bastidores, o Fux abandonou o plenário do STF durante críticas de Gilmar Mendes à Lava Jato. Então, o Fux ficou indignado, pegou o seu banquinho e saiu de mansinho no meio da sessão do STF. Isso junto com a aposentadoria do Barroso. Barroso passando mal e indo para o hospital. Parece que o clima não está muito bom lá no STF. A esperança deles era o encontro de Marco Rubio com Mauro Vieira. E é aqui que começa a ficar divertido. Vou começar com essa matéria da CNN, que foi uma das primeiras que eu vi e que nos traz um pouco mais de informações sobre o que de fato aconteceu nessa reunião. Então tá aqui, ó. Termina a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira nos Estados Unidos. Chanceleres fizeram 2 reuniões. Uma que durou cerca de 15 minutos e outra expandida que teve cerca de 50 minutos. Então, assim, eles não só marcaram a próxima reunião, porque uma das coisas é que eles acordaram que vai ter provavelmente uma reunião entre o Trump e o Lula, e essa reunião pode ser já em novembro, no mês que vem. Então, eles conversaram sobre mais assuntos. Conversaram, mas a gente fica curioso, né? E aí a CNN traz aqui a primeira pista. O tema principal das conversas foi o tarifaço do presidente Donald Trump contra o Brasil. Até aí a gente já sabia. Porém, agora é que fica bom, questões geopolíticas, incluindo tensão com Venezuela, a China, a guerra na Ucrânia e o BRICS. Aquele que o Lula vivia dizendo que tinha que acabar com esse negócio de dólar. Olha só, deve ter sido muito agradável o clima, né? Logo depois disso, a embaixada solta uma nota, o Ministério das Relações Exteriores, né, solta uma nota, uma declaração conjunta a respeito da reunião, que eu vou ler na íntegra para vocês, porque é bem curtinha, tá aqui, ó, declaração conjunta do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, do Secretário de Estado dos Estados Unidos e do representante de comércio dos Estados Unidos. Esse representante do comércio aqui também vai ser bem interessante, um bastidor que eu vou trazer dele. Então tá aqui. Hoje o secretário de Estado, Marco Rubio, representante do comércio dos Estados Unidos, seu Jamieson Greer, guarda esse nome, este homem aqui é maravilhoso, se reuniram com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, seu Mauro Vieira, e mantiveram conversas muito positivas sobre comércio e questões bilaterais em andamento. Impossível ser mais vago do que isso, né? Uma nota bem genérica. Aí fala, o secretário Rubio, o embaixador Greer e o ministro Mauro Vieira concordaram em colaborar e conduzir discussões em várias frentes. Então, não é só negócio de tarifa. Várias frentes. Teve mais assuntos nessa reunião, não adianta vocês esconderem que a gente descobre. No futuro imediato, além de estabelecer uma rota de trabalho conjunto, ambas as partes também concordaram em trabalhar conjuntamente pela realização de uma reunião entre Trump e Lula na primeira oportunidade possível. Por favor, transmitam isso ao vivo. A gente precisa ver esse momento Brasil. De preferência, leva a Janja junto, que daí vai ser fantástico. A Janja no meio da reunião. Agora, vocês sabem, né? A nossa musa maravilhosa da velha mídia, a Paquita do Satanás, pegou seu pomponzinho e começou a abanar. Vamos primeiro ouvir o que ela falou e depois eu vou trazendo as evidências para vocês. Atenção, você que está aqui no All News. Marco Rubio não citou em nenhum momento o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A comitiva brasileira vai
dar uma entrevista coletiva agora às 18 horas, horário do Brasil, lá nos Estados Unidos, relatando como foi a conversa. Bolsonaro não foi mencionado. Marco Rubio não colocou as demandas dos Estados Unidos na mesa. Ele se colocou à disposição para preparar a reunião entre Lula e Donald Trump, que possivelmente pode acontecer na Malásia no final desse mês. Ainda trazendo a informação que chegou aqui, o saldo feito pelo governo brasileiro é positivo, a ponto de integrantes do Palácio do Planalto estarem brincando que também rolou uma química entre Rubio e Mauro Vieira. Ela acredita nisso, porque assim, por favor, vamos às imagens então. Olha aqui essa imagem do Mauro Vieira estendendo a mão e ficando no vácuo e o Marco Rubio olhando para a cara dele. Vamos aproximar mais um pouquinho aqui. Essa daqui tá mais próxima. Parece que rolou uma química. Tá todo mundo de sorrisinho. Teve aperto de mão. Teve algum resultado concreto? Não. A gente tem uma foto do Mauro Vieira no vácuo e a Daniela Lima rindo e dizendo que tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso. E se a gente voltar no tempo? 2 dias, um dia na véspera ali da reunião do Marco Rubio com o Mauro Vieira e o representante do comércio, o Jamieson Greer, olha o que o Jamieson Greer falou um dia antes da reunião. Governo Trump fala em censura e prisão ilegal no Brasil ao justificar tarifaço. O representante comercial e o secretário de Tesouro dos Estados Unidos criticaram o judiciário brasileiro e falaram sobre preocupações extremas. Então, o nome do Bolsonaro não foi citado nessa reunião, mas o Trump escreveu carta com o nome do Bolsonaro. Ele foi citado no tarifaço, que não era só uma questão comercial, que era uma questão política. Então, não precisa citar o nome do Bolsonaro se eles disserem assim, olha, o problema é esse judiciário agigantado de você, esse judiciário criativo. Não precisa dizer, né? Mas pra burra da Daniela Lima precisa dizer. Será que o nome do Alexandre de Moraes foi dito na reunião? Spoiler, sim, já mostro pra vocês. Mas calma. Quem também tava lá? O Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, que, aliás, na véspera dessa reunião, casualmente, tiveram uma reunião, eles, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, com a galera lá do Departamento de Estado. Será que eles falaram sobre o Brasil? Será que abasteceram de informações? Meio óbvio. E no dia da reunião, esses dois meliantes ainda estavam lá. Será que pode ter rolado alguma outra reunião ainda depois? Entre Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e a galera lá do governo Trump? Não sei, talvez. Acho que é uma possibilidade grande. Mas o ouro tá aqui, ó. Esse é um recorte de um bastidor exclusivo da Jovem Pan. É um recorte de 5 minutos que, obviamente, eu não vou passar todo, porque essa primeira parte aqui, ele fala sobre o que o governo do Brasil falou a respeito da reunião. Então, aquela história, teve clima, foi tudo lindo, foi melhor do que a gente esperava. A partir daqui é que começa o babado forte que nos interessa. Eu vou botar um pouquinho acelerado também, tá? Mas dá para entender bem direitinho. Vamos ouvir. E é como tudo tem um mais, sim, eu preciso trazer esse bastidor, que eu acho que vai ser bom pra gente discutir aí no estúdio. Marco Rubio teria condicionado avanços à revisão de questões como opressão judicial no Brasil. Opressão judicial no Brasil. Precisa falar o nome do Bolsonaro? Alguém sabe por que o Bolsonaro está preso? Será que o Bolsonaro está sendo vítima de opressão judicial no Brasil? Paquita do Satanás. E sanções contra figuras públicas como, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Alexandre de Moraes. Essa informação é uma informação exclusiva, é uma informação de bastidor. A nossa fonte lá em Washington me garantiu que esse foi o ponto central. Houve, de fato, um degelo. O Brasil foi muito disposto a conversar. Me parece que Mauro Vieira, o nosso chanceler, saiu de lá para almoçar um tanto atabalhoado, atordoado. A cara do Mauro Vieira era de uma pessoa atabalhoada e atordoada mesmo. Aqui nós temos a confirmação, segundo a fonte do jornalista lá em Washington. Mas calma que continua.
não tão feliz como, por exemplo, quando ele chegou, ele achou que a relação seria diferente, mas não foi. Marco Rubio teria sido direto, reto nessa questão, né? Não vai haver avanço na questão do tarifaço e nas questões com relação ou relacionadas à Lei Magnitsky-Sini, se não houver um avanço no Brasil naquilo que ele chamou, e eu vou usar aqui, abre aspas, opressão judicial no Brasil e também sanções que o Brasil deve fazer contra figuras como, por exemplo, e aí foi citado, ou teria sido citado, o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Então, foi citado o nome do Alexandre de Moraes e o Marco Rubio deixou muito claro que não haverá avanços em tarifas enquanto esta palhaçada dessa ditadura da toga continuar. Só que ele falou com outras palavras porque ele é mais educado do que eu, né? Mas vamos terminar aqui com esse bastidor que tá interessante. Falei pra vocês que era interessante. Mereço like. Se não me deu like, me dá agora. Não há detalhes finais sobre esse possível acordo que tá todo mundo falando que teria sido fechado, né? Não há nada de concreto até o momento com relação a isso. Eu também perguntei, foi assinado alguma coisa? Fechamos algum acordo? Avançamos com relação, por exemplo, à queda do tarifaço, que é algo que preocupa o Brasil? E o que eu escutei foi, não foi fechado absolutamente nada até agora. Houve um avanço, de fato, porque começaram a se relacionar. Houve uma conversa, houve um degelo, mas não foi nada, absolutamente nada acordado ou assinado, pelo menos não nesse encontro. O Mauro Vieira, chanceler do Brasil, estava acompanhado da nossa embaixadora lá em Washington, da Maria Luísa Viotti, e de um verdadeiro batalhão. Eles chegaram lá muitíssimo animados na Casa Branca, foram muito bem recebidos. Inclusive, estão nesse momento, enquanto a gente está aqui, almoçando lá na própria Casa Branca. Mauro Vieira e todo o time do Brasil, mas não tão felizes e animados como estavam quando chegaram. E a relação, Evandro, eu posso dizer, foi meio que dura por parte de Marco Rubio. Mas nada que nós já não tenhamos falado aqui. É óbvio que o Marco Rubio ia ser duro. Na véspera, o governo dos Estados Unidos, na figura do secretário de Comércio, estava dizendo: as tarifas no Brasil foram colocadas por causa da falta da liberdade de expressão, por causa da perseguição aos opositores, o Estado de Direito. O cara falou com todas as letras. E aí, na cabecinha do jornalista da Globo News, agora o Trump enquadrou e eles vão ter que mudar o discurso. Eles falaram no dia anterior sem a autorização do Trump, que o Trump mandou ser amigo do Lula, que ele gostou, sei lá, dos belos olhos azuis do Lula. Esse é o nível da velha mídia. E aí aqui, né, para ficar mais claro, vocês acham, por acaso, que o Trump não é informado de coisas como essa? Com o silêncio do Lula, PT condena a afronta de Trump à soberania da Venezuela. Tá todo mundo acompanhando o que tá acontecendo lá na Venezuela e parece que em muito breve o Maduro vai cair. Vai cair, se Deus quiser. E essa condenação da afronta do Trump à soberania da Venezuela, vinda de parte do PT... Será que os norte-americanos não sabem que o chefe do PT é o Lula? É óbvio que é isso que o Lula pensa. É óbvio que o governo dos Estados Unidos sabe que a coisa é assim. E é óbvio que esse negócio de dizer que nós temos uma bela relação, temos uma química, é para atrair os chefes de Estado para a mesa de negociação. Ele fez isso com a China, ele fez isso com a Coreia do Norte, ele fez isso com todos. Com todos. Esse é o modus operandi. Barroso, que passou mal, foi pro hospital, pobrezinho, ele não tá legal. E aqui tem uma matéria falando sobre ele, ó. Estados Unidos manterá a sanção a Barroso após saída do STF, diz Eduardo Bolsonaro. E eles ainda afirmam, né, o Eduardo e o Paulo, que o Barroso não tem mais como negociar o fim das sanções aplicadas pelos Estados Unidos, o que é um tanto óbvio, né? Se ele saiu do STF, ele não tem mais poder nenhum de barganha. Aliás, fora do STF, ele vira um alvo ainda maior. Vale lembrar aqui que, por exemplo, o ministro da Saúde foi sancionado, perdeu o passaporte por coisas que ele fez em 2014 no programa Mais Médicos. Então, o Barrosinho não está livre de sanções. Pode acontecer alguma coisa aí. O que não pode acontecer é ele ter algum poder de barganha para reverter a perda do passaporte que o impede de visitar o seu apartamento milionário em Miami. E nesse ponto eu entendo. Eu também passaria mal se eu tivesse um apartamento de 25 milhões de reais em Miami e não pudesse mais ir vê-lo. E sabe-se lá o que mais que o Barroso tinha nos Estados Unidos, né? A vida dele toda parece que estava por lá. Bolsonaro continua preso, ninguém sabe por quê, sendo torturado, literalmente. O que está acontecendo com o Bolsonaro é tortura. Ele é um senhor doente e ainda tem que pedir até autorização para fazer a festa de 15 anos da filha, gente.
Olha que humilhação. E nem vai poder ser uma festa, né? Vai ter que ser um almoço, alguma coisa assim. Imagina, pra menina fazendo 15 anos e tendo que passar por tudo isso. Mas vamos finalizar aqui com essa matéria do Paulo Capelli, falando sobre Eduardo Bolsonaro e as eleições de 2026. Vocês sabem, já disse diversas vezes, que se a gente não conseguir uma anistia ampla, geral e restrita, o mais provável que aconteça aqui no Brasil é uma eleição bem semelhante à que aconteceu na Venezuela. Eu acho que vocês entenderam, não preciso explicar muito, até porque explicar esse assunto muito da cadeia no Brasil. Mas, tendo isso em consideração, Eduardo Bolsonaro prevê que Estados Unidos viabilizará a candidatura ao Planalto. Alvo de investigação no STF que pode deixá-lo inelegível, o deputado Eduardo Bolsonaro aposta suas fichas na atuação do governo Donald Trump. É óbvio que o governo Donald Trump tem uma estratégia e que eles sabem direitinho qual que é o dia da eleição do Brasil e eles sabem como implantar essa estratégia para cobrar que as eleições sejam realmente democráticas, transparentes, que os candidatos da oposição, os verdadeiros candidatos de oposição, possam participar e, principalmente, que a eleição possa ser mais transparente, se é que vocês me entenderam, porque o governo dos Estados Unidos, ele pode não reconhecer o resultado da eleição. E isso não é uma coisa simples. Não reconhecer o resultado da eleição é muito grave. É o que faz, por exemplo, acontecer o que está acontecendo lá na Venezuela. E eu acho que a Faria Lima não vai querer cortar relações com o maior mercado financeiro do mundo. Eu só acho. E vocês? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.